Novamente, Pedro Raul decisivo no final e Goiás busca um empate merecido demais. Eu até diria, além disso, se não fosse pelos erros individuais dos zagueiros, o Goiás certamente venceria esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Uma atuação assim muito boa da equipe esmeraldina que finaliza o primeiro turno com incríveis 22 pontos, na minha opinião, já dando logo de cara, né? É o time mais surpreendente neste Campeonato Brasileiro e muito por conta de uma peça chamada Jair Ventura, que novamente hoje foi decisivo nesse resultado importantíssimo para o Goiás, que fez duas partidas mais ousadas, mais ofensivas. Pode até discordar, será que compensa levar 3 gols em duas partidas? Mas é uma evolução para a sequência do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês. 3 pontos, né? Essa partida, a análise do que foi esse São Paulo 3, Goiás também 3, no estádio Morumbi. Também a tabela de classificação, como termina esse primeiro turno e a sequência do Jair Ventura sob o comando do Goiás, certamente aí dando um que a mais, né, no estilo de jogo da equipe esmeraldina e uma certa esperança para quem sabe no segundo turno ainda melhor. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Quero comentar também sobre uma falha gritante da diretoria do Goiás, que a gente não pode passar pano também nesses assuntos. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu gravei ainda nesse final de semana, que eu vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem, assim como o nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, combinado? A nossa apoiadora aqui do Goiás News é a Sorte Golbet, inclusive a rodada do Campeonato Brasileiro ainda não finalizou, né? Apenas começou com esse Goiás e São Paulo. Ainda nesse domingão teremos outros diversos jogos com ótimas cotações para você fazer a sua aposta e já fazer uma graninha extra nesse começo de semana, né? Alguns jogos que quero ressaltar para vocês. Avaí e Flamengo às 11 horas da manhã. Além disso, Fluminense e Red Bull Bragantino, Juventude e Ceará, Palmeiras e Internacional, Atlético Mineiro e Corinthians. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Tem Série A, tem Série B, tem Série C do Campeonato Brasileiro com Aparecidense em campo também. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também do primeiro comentário fixado da Sorte Golbet, combinado? Bora começar então o nosso vídeo de hoje para falar sobre a análise dessa partida, né? Esse São Paulo 3, Goiás 3, pode até parecer assim, eu tava até mais calmo nesse jogo de hoje, porque não é uma obrigação, convenhamos, né? O São Paulo pode não viver um grande momento, já até havia falado isso com vocês no nosso vídeo do pré-jogo. É uma equipe que oscila demais, por ter realmente alguns bons jogadores e principalmente dentro de casa. Já havia feito alguns jogos ruins, empatado recentemente, por exemplo, contra o Juventude por 0 a 0, então até falei para vocês, pode sim que o Goiás surpreenda, pode ser sim, né, que o Goiás surpreendesse nesse jogo, mas não era uma obrigação chegar no Morumbi e vencer ou pontuar, tanto é fazer 3 gols, realmente um feito ali muito bom da equipe do Goiás para finalizar esse primeiro turno. Tem uma questão, né? O Goiás vem sofrendo mais gols nesses 2 últimos jogos e quero até saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você, é melhor ter uma defesa razoavelmente um pouquinho mais desprotegida, como o Goiás fez, por exemplo, nem tanto contra o Fluminense, eu até fiquei com uma certa dificuldade para analisar aquele jogo, muito porque o Goiás não sofreu tanto defensivamente como nesse jogo diante do São Paulo, mas nesse sábado, né, ficou bem claro assim como o trio de volantes do Goiás, de meio-campistas, não conseguiram ali marcar tão bem quanto em outros jogos anteriores. Quero falar também com vocês sobre como o Jair Ventura pode mesclar essa escalação. Começando, né, sobre os 11 iniciais que iniciaram contra essa equipe do São Paulo no estádio Morumbi, inicialmente ali com o Danilo Cardoso, né, que fez a sua estreia na zaga esmeraldina ao lado do Caetano, inclusive marcando um gol. O restante a gente tinha aquela dúvida sobre se iria entrar com o Vinícius ou com o Nicolas. O Vinícius acabou entrando como titular e o Nicolas participando na segunda etapa, né? A escalação aí do Goiás basicamente num 4-2-3-1, time esmeraldino até começando a marcação um pouco mais lá na frente. O Luan Dias ficou um pouco mais centralizado nesse jogo de hoje e deixando o Dadá Belmonte juntamente com o Vinícius caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. O Sávio, que já havia feito uma partida de muito destaque ofensivo contra o Fluminense, hoje foi um pouquinho mais acanhado, né? O Goiás tentou apostar em um certo equilíbrio, que às vezes durante a partida também faltou, com o Dieguinho no lado direito e também o Dadá Belmonte juntamente com o Sávio lá no lado esquerdo do campo, né? O Goiás que abriu o placar logo cedo contra a equipe do São Paulo jogando fora de casa, um belíssimo gol ali do Dadá Belmonte, que não havia marcado nenhum gol ainda com a camisa do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Bela segurada ali do Pedro Raul, que ajeitou para trás e ele finalizou com uma certa maestria para abrir o marcador. O Goiás que já vinha pressionando a equipe do São Paulo, foi uma estratégia muito inteligente também do Jair Ventura, percebendo muitos jogadores jovens na defesa da equipe paulista, tanto o zagueirão Luizão, também o Diego Costa, que já tem uma certa experiência, mas principalmente o Luizão, juntamente com o goleiro Thiago Couto. Quando eles pegavam a bola, o Goiás ia lá na frente, juntamente com o Pedro Raul, ou até mesmo o Vinícius, o Luan Dias fazendo aquela pressão
na segunda linha da equipe do São Paulo, ajudou demais o Goiás a ter um certo equilíbrio do jogo, mais ou menos ali até os 25 minutos, né? Mas uma questão que nesse jogo eu fiquei bastante chateado foi realmente a bola aérea, porque no esquema com 3 zagueiros é praticamente assim impossível o Goiás levar esse tanto de gol, né, em bola aérea, em bola parada, de cabeça, igual sofreu nessa partida contra o São Paulo. Um jogo que estava bem equilibrado, o Goiás estava conseguindo marcar muito bem na sua linha defensiva. Dificilmente o São Paulo até fazer o gol juntamente com o Calleri não havia chegado nenhuma vez para uma grande defesa do Tadeu ou algo nesse sentido, exceto ali naquela cabeçada do Calleri, onde o zagueirão, o Danilo Cardoso, melhor dizendo, né, falhou, porque é uma bola difícil de ser cortada? Sim, não é a bola mais fácil, né? Tem que encontrar um certo equilíbrio com a bola em andamento. Mesmo assim, não pode, né? O jogador tão perigoso como o Calleri, você deixar ele ali quase que livre, é quase impossível também para o Tadeu pegar aquela bola tão rápido. Então, um gol assim muito besta, que eu nem julgo o Danilo Cardoso por fazer isso, né? Eu acho que assim, antes eu sempre gosto de pensar a longo prazo. O que o Goiás exibiu hoje, dá pra gente ter uma confiança maior pro longo prazo? Sim, mas o papel da diretoria do Goiás na montagem desse elenco é de deixar a gente bastante chateado. Se o Jair Ventura tivesse umas peças um pouquinho melhor dentro desse elenco do Goiás, eu até arrisco dizer que o Goiás hoje estaria mais ou menos ali brigando entre os 8 primeiros colocados com uma certa tranquilidade, eu diria, porque o que faz o Jair Ventura tirando umas ideias em jogadas ensaiadas, até mesmo mudando o esquema do time, jogando com 2 na frente, 3 volantes, 3 zagueiros, ele muda muito essa sua tática, né, durante o jogo e consegue muitas das vezes tirar aí leite de pedra e fazer um resultado para a equipe esmeraldina. Mas na parte defensiva não tem como você jogar com 2 zagueiros e não ter um outro primeiro volante de muita marcação, exceto ali o Matheus Salles, ou você joga com 3 zagueiros e um volante, ou joga com 2 zagueiros e 2 volantes também, porque é quase impossível o Goiás não levar mais do que um gol jogando dessa forma, principalmente por conta dos zagueiros que não têm experiência na primeira divisão. Inclusive eu coloquei um post lá no Instagram falando sobre isso, né? O Goiás que hoje atualmente já estreou 6 zagueiros dentro da sua defesa. O Reinaldo e o Caetano, né, os 2 canhotos, também o da Silva, até mesmo o Sidmar, os 2 que estão lesionados. Outras opções como, agora vai até falhar um pouquinho, né, mas agora estreou o Danilo Cardoso e também o zagueirão Sidney. De todos esses jogadores, né, exceto aí pelo Sidney que acabou saindo já do Goiás, nenhum deles haviam disputado a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa esmeraldina, em qualquer outra equipe, né, melhor dizendo. Ou seja, é quase impossível você querer cobrar uma defesa impecável com jogadores que nunca fizeram isso. Beleza, dá para o jogador dedicar, inclusive muitas apostas do Goiás deram muito certo, né, nesses últimos anos. Isso pode acontecer, é normal, é do futebol, né? Quem diria, por exemplo, que o Goiás marcaria mais do que 2 gols, mais do que um gol nesses 2 jogos diante da equipe de Fluminense e São Paulo, inclusive jogando muito melhor. Isso é quase impossível, né, de a gente imaginar, por exemplo, depois daquele empate horroroso em 0-0 contra o Juventude. Isso é normal do futebol, tem as suas aleatoriedades, né? Mas você iniciar uma Série A de Campeonato Brasileiro sem uma referência defensiva para um treinador que gosta, né, de principalmente focar na parte de não sofrer gols, eu acho que é um erro assim que o Goiás fez nesse ano, que é difícil da gente não falar nesse assunto, né? Então eu nem culpo tanto o Danilo Cardoso, dá para melhorar, obviamente, mas não dá para querer que o jogador que chegue acabou de sair do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro extrair contra o São Paulo e desarme todas contra um dos melhores, né, atacantes do futebol sul-americano, como é aí o Calleri, né? O Goiás que logo em seguida acabou levando mais um gol em uma falha grotesca ali do Caetano, que era uma bola até simples de ser cortada, apenas ver o tempo da bola e tirar ela para o lado. O Goiás, muito por conta dessa sua não experiência dos jogadores na primeira divisão, leva 2 gols em 2 minutos. Isso é praticamente assim inaceitável, né? Para um time que gosta de jogar um pouquinho mais recuado, esperando o seu adversário, não pode dar tanta essa brecha para a equipe do São Paulo, jogando dentro de casa, onde é muito forte, virar o jogo em menos de 3 minutos. Então assim, né, o Goiás pecou demais, né? E peca muito por conta do longo prazo, como eu falei para vocês, no planejamento lá do começo da temporada. Não tem como a gente ficar batendo só nessa tecla daqui até no final do Campeonato Brasileiro. Prejudicou demais, vai prejudicar mais ainda, certamente, mas fato é que o Jair Ventura vem conseguindo solucionar dentro desse time, apesar de todas as limitações, né? Falando, né, sobre esse assunto também, que eu acho importante comentar para vocês, o Goiás logo buscou o seu gol em seguida. É sempre o time hoje um pouquinho mais calmo em relação, inclusive, à troca de passes, inclusive aquela jogada ensaiada lá no lado esquerdo, né, se eu não me engano foi o Sávio que cobrou o escanteio, curtinho para o Dadá Belmonte, que acabou girando e fazendo um belo cruzamento na cabeça ali do Danilo Cardoso. O estreante da noite já havia falhado naquele gol do Calleri, mas aquele gol também do empate por 2-2 deu uma moral para o jogador na sequência do jogo. Foi importante também para recuperar a sua confiança e fazer essa baita estreia, né? Um empate fora de casa contra o São Paulo, marcando um gol, não é nada mal, né? Então é uma belíssima jogada
da Belmonte, que não havia nem sequer feito gol, muito menos dado assistência nesse Campeonato Brasileiro, em apenas um jogo muito complicado fora de casa, conseguiu logo os 2. Para a sequência do jogo, o Goiás até se ensaiou ali, sair para cima, não chegou a ser um time extremamente ofensivo, nem muito recuado também, um jogo inteligente, né? Ter naquela calma, levar o empate para os vestiários e até aquele pênalti ali também do Caio Max Vieira, que beleza, foi a bola, eu acho que se fosse para o Goiás não daria o pênalti, porque dá para ver que a bola raspa no peito do Matheus Salles e depois pega na mão do jogador. No braço é óbvio, né? Desviou a bola em direção ao gol, não vou dizer aqui, ser hipócrita, né? De falar que, por exemplo, não pegou na mão, isso é quase impossível dizer, mas se fosse certamente para o Goiás jogando fora de casa contra o São Paulo e aquele mesmo lance, certamente ele o VAR iria olhar e falar que a bola ia bater primeiro no peito e depois desviando na mão e acabando o primeiro tempo, né? Enfim, deu pênalti, o Luciano novamente, né? O que já é de costume, errando o pênalti contra o Tadeu, foi assim lá na estreia contra o Fluminense no Maracanã em 2019, vitória do Goiás por 1-0 e erra novamente agora, né? Uma belíssima defesa do goleiro Esmeraldino, que já até havia falado para vocês, ele dificilmente consegue ir no canto que o batedor bate, né? Mas quando ele vai, ele pega certamente nessa batida do canhoto cruzado, acabou defendendo, né? Então o Goiás razoavelmente jogou legal, né, no primeiro tempo, levando 2-2, melhor dizendo, para o intervalo, mas não pode também novamente dar essa bobeira. O esquema do Jair Ventura, que acabou mudando para a segunda etapa e mudou para pior. O Dada Belmonte começou caindo mais pelo lado direito, ficou mais responsável pela marcação, o que acabou desgastando demais. Ele não conseguiu repetir a sua boa primeira atuação, a boa atuação na primeira etapa, e o Luan Dias, que estava mais centralizado, acabou caindo mais pelo lado esquerdo do campo. Então o Goiás ficou um pouco mais acanhado defensivamente, não fazia aquela pressão muito alta lá na frente da equipe do São Paulo, muito menos nos dois zagueiros. E não pode levar um gol com 3 minutos do segundo tempo e novamente na bola aérea, né? A bola cruzada ali, se eu não me engano, quem estava junto naquela bola, o Caetano ficou só olhando e o Sávio, né, que é baixinho, lateral esquerdo, lá do outro lado, contra 2 jogadores do São Paulo, o Patrick e ex-Goiás, marcando logo no comecinho do segundo tempo, que assim é muito complicado para uma equipe buscar um resultado sob essas condições, tendo que sair contra uma equipe que obviamente é muito forte, em desvantagem logo no comecinho do segundo tempo. O Jair Ventura até que deu ali seu jeito, deixando um time razoavelmente bem organizado. O Goiás dificilmente bagunça todo de um momento, de uma hora para outra, né? E começa, por exemplo, ter uma sequência de vários erros, exceto ali naqueles 2 gols, que beleza, foram fatais, mas o time em geral conseguiu manter a sua postura e isso é importante demais. Manter vivo durante a partida, não levar 2, 3, 4, 5 gols, algo que, por exemplo, a gente já viu demais lá no ano de 2019, sob o comando aí, por exemplo, do Ney Franco, ou até mesmo de outros treinadores, com essa característica de um time um pouquinho mais desorganizado. O Jair Ventura não, né? Sempre mantém esse seu padrão. E fez as mudanças certas para isso. Não foi sem querer, não foi por acaso. O Jair Ventura viu que dava para explorar aquela zaga jovem do São Paulo, que são bons jogadores, o Luizão e também o Diego Costa, mas são jovens, né? Colocando 2 caras tão experientes, pode não ser em Série A de Campeonato Brasileiro, mas já sabem como pisar ali dentro da grande área, tanto com o Nicolas quanto também juntamente com o Pedro Raul. Colocou o Felipe Bastos, que, convenhamos, pode não ser aquele grande jogador, mas dá uma certa experiência para o time, manter a tranquilidade e também acertar um outro passe diferenciado, um certo lançamento. Enfim, foi um cara também importante nessa mudança da equipe esmeraldina. Inicialmente saindo o Matheus Salles, que estava amarelado, acabou entrando ali o Felipe Bastos e também entrou o Pedrinho, o jovem Pedrinho, que deu assistência para o gol do Pedro Raul. Já havia falado para vocês por que o Pedrinho não entrava, né? O seu último jogo havia sido diante do Ceará, já tinha jogado bem anteriormente a isso contra o Fortaleza, onde ele praticamente fez a mesma jogada nesse jogo de hoje contra a equipe do São Paulo, cruzando. A diferença é que lá contra o Fortaleza, o Renato Júnior desviou de casquinha e o Pedro Raul mandando de primeira. Agora, né, o Pedrinho fazendo aquele belíssimo cruzamento para o empate do Pedro Raul nos minutos finais. Então, assim, não dá para dizer que foi na cagada esse empate do Goiás de forma alguma, porque o time buscou isso, colocou jogadores ofensivos e justamente explorando a principal dificuldade do São Paulo, assim como a equipe paulista explorou essa bola aérea do Goiás, o Goiás conseguiu explorar, né, essa defesa mais jovem da equipe do São Paulo, que já havia demonstrado uma certa dificuldade para marcar 2 referências lá na frente, né? Então a entrada do Nicolas foi fundamental, conseguiu ali fazer muito bem aquela parede, que é fundamental, né, para um centroavante nesse estilo de jogo do Goiás. Enfim, palmas aí para o Jair Ventura, que novamente, né, conseguiu reinventar o time,
pela praticamente terceira vez nos últimos 5 jogos. Foi assim diante do Atlético Paranaense, também contra o Fluminense, onde falei para vocês, né, muito injusta aquela derrota, mas novamente por essa montagem do time muito jovem, muito inexperiente em Série A de Campeonato Brasileiro, é natural o time oscilar, levar gols ali por bobeira mesmo, igual foi no caso do Ian Souto naqueles minutos finais. A arbitragem também, que a gente já cansa de falar, né, não dá para falar tanto desses caras assim, ou como são medíocres mesmo, né, a CBF não faz por querer melhorar os caras também, então é meio que um erro que vai sobrecarregando no outro. Diretoria, CBF, juiz, essas coisas assim, é algo que a gente tem que deixar um pouco de lado para quando a gente quer fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa, um pouquinho mais sensata sobre o que é nesse mundo do futebol. Tem muita gente suja por trás disso, né? Enfim, voltando para a partida, o Goiás realmente buscou esse seu gol, mereceu demais pelo menos um pontinho, porque é muito difícil você fazer dois gols fora de casa e ainda assim perder o jogo, é muito dolorido. O Jair Ventura, que obviamente soube dessas suas dificuldades, ousou, né, colocar novamente os 2 zagueiros. Na minha opinião, um empate muito bom, né, fora de casa, jogou bem. Eu faria apenas uma mudança. Ou o Goiás começa a jogar com 2 volantes, pode manter os 2 zagueiros, mas começa a jogar com 2 volantes à frente da grande área ou com 2 centravantes. Não estou querendo dizer que tem que jogar com Felipe Bastos e Caio Vinícius e lá na frente o Pedro Raul e o Nicolas. Não, eu não vejo dessa forma. Mas colocar 2 jogadores de características defensivas centralizados e dar um pouquinho mais de liberdade, tanto para os 2 laterais, né, onde o Goiás agora tem jogadores muito velozes por esse lado do campo, e também 2 figuras lá na frente. Acho que pode ser uma alternativa interessante para os próximos jogos. Inclusive contra o Coritiba já é uma mudança certa, né? O Luan Dias está suspenso pelo seu 3º cartão amarelo. Provavelmente o Jair Ventura deve iniciar o time possivelmente com o Nicolas. Eu colocaria o Nicolas na vaga do Luan Dias, deixaria, por exemplo, o Vinícius caindo mais por um outro lado, ou até tiraria o Vinícius e colocaria um outro jogador de meio de campo. Enfim, eu acho que pode ser uma alternativa inteligente, deixando o Dadá Belmonte também mais livre, não participando tanto da marcação, até mesmo por conta disso, né, marcando muito mais, ele sumiu no segundo tempo. Enfim, para falar aqui um pouco mais sobre a tabela, o Goiás chega aos 22 pontos, nessa partida muito inteligente novamente, sob o comando do Jair Ventura, que, como eu disse, buscou esse seu gol, buscou a evolução do time nesses últimos jogos, mostrou que não precisa ser só defender. Beleza, o time do Goiás é bem limitado, mas dá para pelo menos sair jogando com a bola dominada. E maioria dos gols que vem fazendo nesses últimos jogos, tocando sempre naquela transição, mas buscando um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de capricho na decisão final e buscando um resultado fundamental, né, fora de casa, para finalizar esse primeiro turno com 2 jogos difíceis e pelo menos 2 boas atuações e um ponto aí na bagagem agora lá no Morumbi, né? O Verdão chega aos 22 pontos após esse empate fora de casa, mais ou menos chega na média onde a gente está previsto para uma recuperação, né, no segundo turno de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás atualmente o 13º colocado com 22 pontos. A tendência é que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento termine com no máximo 20 pontos. A tendência é que seja ali no máximo o Cuiabá entre dentro da zona com 20. Se a gente considerar que o segundo turno às vezes é até mesmo mais equilibrado, estaríamos falando de pelo menos ali 40 a 42 pontos para uma permanência na primeira divisão. Possivelmente deve ficar um pouquinho longe daqueles 45 que a gente havia previsto, né, ali no começo do campeonato. Então já é uma pontuação bem legal. Não acho que o Goiás, por exemplo, mereça estar nessa posição, muito por conta da sua diretoria, mas foram 3 decisões, que é difícil a gente falar em merecimento, mas são 3 decisões que o Goiás fez nesse ano, que é realmente de tirar o chapéu, né? O Jair Ventura, principalmente, a contratação do Pedro Raul, que já chegou aí na marca de incríveis 10 gols, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Além disso, o Tadeu, a permanência dele por mais anos, né, realmente um goleiro que sempre, quando é exigido, acaba contribuindo e buscando esse empate aí fundamental longe de Goiânia, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa mudança, né, do Jair Ventura juntamente com o time. Quem vinha analisando todos os jogos do Goiás já vinha percebendo isso, né? O Jair Ventura havia parado de ser aquele time 100% retranqueiro, vinha evoluindo com a sequência de jogos, mas agora fica nessa dúvida, né? O time ficou muito vulnerável em determinado momento da partida, muito fácil de entrar dentro da defesa da equipe do Goiás. Então, assim, eu acho que o ideal é tentar manter pelo menos mais um outro jogador de meio de campo, né, ali que seja um segundo volante com essa característica de maior marcação, ou até mesmo voltar no esquema dos 3 zagueiros, mas ter essa inteligência lá na frente de, por exemplo, jogar mais avançado Vinícius, Pedro Raul e também o Dadá Belmonte pelo lado esquerdo do campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa escalação, né, dessa finalização
do primeiro turno do Goiás, apesar dos erros da diretoria esmeraldina, que praticamente fez de tudo para o Goiás finalizar esse Campeonato Brasileiro, igual o Juventude está fazendo agora, né? Com todo respeito à equipe de Caxias do Sul, obviamente, mas assim, a pontuação não deixa ter dúvidas, né, que o planejamento foi errado. Se não fosse pelo Jair Ventura, volto a dizer, né, o Goiás estaria brigando juntinho ali, com o Juventude, Fortaleza e o Goiás, para ver quem tinha aí no máximo 15 pontos ao final desse primeiro turno, e ainda assim sendo bem generoso, porque se a gente imaginar o que era aquele time contra o Coritiba no empate, naquela derrota ridícula, né, na estreia por 3-0, o que é hoje finalizando o primeiro turno, certamente dá uma esperança para o torcedor de fazer, obviamente, as suas contratações. O Goiás precisa se reforçar urgentemente para esse segundo turno, mas certamente uma equipe um pouco mais evoluída, tocando mais bola, inclusive sendo um pouquinho mais experiente para esses jogos mais difíceis. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final agora, assim também como o link da Sorte GoBet para você fazer as suas apostas esportivas nesses jogos desse domingão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!